Entrevista do dia. E quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o consultor em marketing Wagner Santos. Hoje ele vai ministrar no Speed Park a palestra 7 dicas e meia para atender melhor na nova jornada do cliente. Lembro a todos que o evento é organizado pelo Gerar, o grupo de empreendedores da região de Araçatuba, e patrocinado pela Telius Telecom Inteligente. Bom dia, Wagner, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia para todo mundo que nos ouve aqui em Araçatuba, em Birigui, enfim, na região, todos os lugares onde chega a Jovem Pan. E chega longe, viu? Vamos lá. Olha, fala para mim, já quero começar perguntando o seguinte. Evento começa, salvo engano, o Gerar é sempre 6h30 lá no Speed Park, né? Como é que será a dinâmica? Já entra direto na palestra? Não, tem um momentozinho de network antes de você começar a palestra? Parece que sim, acho que é 18h30, tem um coffee network, break, um coffee break ali. Aí você e a entra expectativa é na começar às 19 horas e depois na sequência continua com o network ali. Perfeito. Quanto tempo dura mais ou menos a sua palestra? 1h15, mais ou menos, a gente... Né? Eu costumo brincar assim, sempre depende da interação do público, né? Isso que eu ia Se o pessoal ficar quieto, eu corro mais. Se o pessoal participar assim, aí a gente deixa rolar um pouquinho mais vai ter, o então, assunto. lá no final, perguntas e respostas, Vão tem ter uma interação perguntas e bacana. respostas. Legal. Estou sempre à disposição. E aí eu queria que você falasse então pra gente o que é essa tal de nova jornada do cliente. Na verdade, assim, depois de uns tempos para cá, a jornada do cliente é aquele caminho que o cliente percorre até chegar na gente, até chegar na Telius, por exemplo. Né? O que ele precisa, ele identifica. E as pessoas dizem muito, temos que entender a dor do cliente. Na verdade, não é a dor do cliente, é o desejo dele. Né? O que ele quer fazer. Né? Então ele tinha uma determinada jornada que ele vinha percorrendo de como chegar até a Telius. Essa jornada vem mudando há muito tempo já, não é de hoje e não é pós-pandemia. Né? A pandemia acabou acelerando esse processo. Né? O cliente começou a ir para uma jornada mais digital, ele gostou desse caminho, né? Ele gostou dessa história de ir para um mundo digital, mas isso não quer dizer, por exemplo, que o varejo físico vai acabar. Sim. Né? Então, sempre há deve haver um equilíbrio entre o físico e o digital. Eu digo que é o novo mundo digital. A jornada do cliente está nesse mundo digital, né? Você poder misturar um pouco do que existe na parte digital e tudo aquilo que a gente tem com a tua loja, com o teu espaço, com a tua empresa, né? O consumidor está buscando, o cliente está buscando essa experiência, vamos dizer assim. Entendi. Olha, eu quero lembrar que quando eu fiz faculdade, eu comecei lá em 1990. Eu li um livro na época, olha só, em 90, faz 34 anos, eu li um livro chamado Relatório Popcorn. E o marqueteiro americano, Fate Popcorn, e aí lá, 34 anos atrás, ele falava, olha, o mundo será daqueles que entregarem na casa do consumidor, que o ajudarem a entender o que ele precisa e entregarem na casa dele, na mão dele. E a gente achava loucura. Imagina, cara, como é que eu vou chegar na casa do cara para entregar? E a gente não imaginava que tão rapidamente, porque foi muito, né? A gente pensa há 34 anos, mas passou no estalar de dedos. Muito rapidamente. E me parece que com a pandemia isso foi apenas catalisado. E tudo que já estava aí ganhou uma dimensão um pouco maior e a caminho sem volta. Tem como melhorar isso ainda mais? Tem um conceito, já há muitos anos existe um evento nos Estados Unidos chamado NRF. Ela acontece sempre em janeiro, há mais de 50 anos. É um evento, em princípio, era voltado ao varejo. Hoje, se você vai lá, tem, enfim, espaços para a indústria do varejo, do serviço e tal. E se discutia muito as tendências, né? Então eu vou à NRF há mais de 15 anos. E essa história já vinha de 10, 15 anos atrás. Realmente o processo da pandemia, quando a gente está dentro de casa, ele foi acelerado. O que a gente vê hoje, além disso, eu também me formei nessa época, também li Relatório Popcorn. O que você tem hoje é um conceito muito legal que se chama de última milha. Né? Last mile, o americano chama. Né? Que além de entregar na sua casa, né? Tendo de chegar à tua casa, ele vai ensinar você a usar.
né? Então, por exemplo, você compra um celular que você não sabe usar, e aí a Last Mile, alguém daquela empresa que você adquiriu o celular, vai à sua casa, vai sentar com você e vai ensinar você a usar aquele equipamento. Então ele vai ensinar a usar a máquina de lavar, ele vai ensinar a usar a geladeira, porque tem várias pesquisas assim, de tudo que a gente compra na vida, a gente acaba aproveitando de 30% a 40% da capacidade técnica daquele equipamento. E pode ser um celular, uma televisão ou um armário. Né? A gente não sabe nem como pendurar roupa e tal. Tem empresas lá que já colocam assim, dão aula, vamos dizer assim, para você organizar o seu guarda-roupa, organizar os seus utensílios de cozinha. E eles chamam isso de última milha. É uma prestação de serviço a mais do que aquela que a empresa já faz. Né? Então, agora com inteligência artificial e com tecnologia, né? E vamos pensar assim, né? Eu tenho um contato muito próximo com o Silvio Meira. Silvio Meira é um cientista brasileiro do Porto Digital lá de Recife. O Silvio é uma das maiores autoridades de inteligência artificial. Quando esse negócio começou a borbulhar, a gente conversava com o Silvio e ele falava assim, cara, eu comecei a falar disso, comecei a estudar isso em 1978, 1980, ali já tinha alguém que falava alguma coisa disso, né? Mas, de novo, era uma coisa tão surreal que ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, né? E hoje o céu é o limite. A gente está vivendo, segundo ele, a última conversa que eu tive com ele, a gente está vivendo assim o raso do negócio, porque a capacidade que a gente ainda tem de crescer isso, de subir isso é infinita, né? Então imagina quando isso estiver totalmente implementado, o que as empresas vão conseguir fazer. Hoje você já consegue fazer através da própria Telos, tem soluções de inteligência para as empresas de telecomunicação que vão permitir que esse espaço da última milha seja muito mais próximo das empresas, por exemplo, né? Através da comunicação, né? Da mobilidade que as empresas têm que ter. Então elas precisam de um parceiro como esse para poder avançar. Olha, você me falou de algo muito interessante. Vou até inserir o Éder Castanheiro da Telos aqui na conversa. Não sei se o Éder conhece o professor de matemática Oswaldo Gebra. É um amigo meu, o Éder. O Oswaldo, ele é um cara fuçado. O Oswaldo, ele compra tudo pela internet. Aí chega, ele vai no YouTube, busca o tutorial, ele mesmo instala tudo na casa dele, aprendeu a consertar o carro dele, mecânico não ganha dinheiro com ele, ele faz tudo. Eu não tenho essa disposição de buscar o tutorial. Eu também não. E às vezes eu vejo o Oswaldo fazendo algumas coisas, como o Wagner falou agora, de utilizar algo que é muito simples, que a gente teve a vida inteira, aí o cara chega e me mostra que eu estava usando errado. Eu me sinto estúpido. Como você pega os cabides e organiza de forma a você colocar várias roupas num só, não tomar espaço, seu guarda-roupa. E eu fico olhando para o cara, eu entulhei o meu guarda-roupa a vida inteira. O cara vem aqui para dizer que eu não sei nem pendurar roupa em cabide. É mais ou menos, imagino, né, por aí. Ô Éder, você também tem essa percepção do Wagner, que a gente precisa, não é do Wagner, perdão, esse conceito do last mile, é isso que você falou? Isso. Last mile, de que a gente precisa, o empreendedor, além de entregar, ensinar e ocupar esse espaço junto ao consumidor? Realmente, sempre tem algo mais para poder entregar para o cliente. Vamos falar um pouco da tecnologia, né? Da internet. Nós entregamos a internet até nas residências, que é uma vertente da nossa empresa, do nosso grupo, que é a Allnet. E muitas vezes as dúvidas daquele cliente de não ter sido instruído no aparelho que ele comprou, mas ele está usando a nossa internet somente como meio, ele vem nos perguntar como que eu posso utilizar isso aqui. Não está funcionando. E a gente vai fazer um suporte técnico e descobre que na realidade está funcionando. Porém, ele que não está conseguindo extrair aqueles 30% do uso que poderia estar normal ali, né? Conduzindo a utilização, seja um celular, seja uma TV, uma Smart TV, ou qualquer aparelho. Nem se fala, por exemplo, quando a pessoa compra uma Alexa, né? Um pouquinho mais complexo, e instala um aplicativo e tal. E muitas vezes a nossa equipe se envolve com esse cliente e vai além do que nós nos propomos a entregar, que é somente a internet, né? Ele vai e dá um suporte. Muitas vezes fazemos até uma visita técnica, senta do lado do cliente e fala, é assim, assim, assim que vai utilizar.
Vocês têm, mas na Télios, por exemplo, para além da Alnet, são muitas as soluções que vocês oferecem. Para todas elas, há de se ter um treinamento para o consumidor, para as empresas, né? Porque aí, no caso, são ferramentas corporativas. Sim, muitas empresas não possuem, mesmo empresas médias, não possuem um especialista técnico, um técnico de TI. Não tem, às vezes não tem lá um departamento de TI, é um gestor que ele administra os terceiros, né? Então ele tem os prestadores de serviço. Esse perfil de profissional, ele quer alguém que esteja com ele, que não repasse a solução. Por exemplo, nós temos uma solução de antivírus. E essa solução de antivírus tem um dashboard que fica monitorando toda a rede e esse dashboard mostrando o que está acontecendo. Dashboard é um a painel. Tela, o painel, Uhum. isso. Um painel que mostra, determinado PC foi infectado, foi uma tentativa de infecção e tal. Determinados usuários, determinados clientes querem um parceiro que, como nós, olhe para isso e proativamente mostre para ele o que aconteceu, o que pode acontecer, o que tem que ser feito. Aí nós vamos instruir, tira essa máquina da rede, faz a atualização do Windows, aí é uma outra etapa de trabalho. Mas tem outros perfis de clientes, empresas maiores que possuem um departamento de TI, não mais complexo como antes, porque hoje a tecnologia está muito fácil, então muitas soluções são fáceis de implementar, mas um gestor de TI que quer ver. Então nós damos um treinamento onde ele acessa essa tela, esse dashboard, do UTM, o firewall. Ele acessa o firewall, ele tem um usuário somente de visualização, e ele vai olhar tudo o que está acontecendo na rede dele, né, no tráfego da internet, entrada e saída. Então, assim, realmente, nós precisamos nos envolver além do que entregamos, além da tecnologia. Olhar para onde o cliente está olhando, né? Não é só fazer para ele o que ele às vezes quer, às vezes não sabe o que quer, e nós conseguimos mostrar que é possível. Mas estar ali no dia a dia. Muito mais difícil que fechar um contrato, entregar uma solução, é sustentar, é estar ao lado do cliente e caminhando com ele, olhando para o objetivo dele. Pós-venda, fidelização, não é? Olha, eu estou conversando hoje com o consultor em marketing, o Wagner Santos, e Éder Castanheiro, da Télios, que é patrocinadora da palestra que o Wagner vai proferir, ministrar hoje à noite lá no Gerar, está aqui também. No Facebook tem gente mandando aqui mensagens pela minha página Marcelo Teixeira Jornalista, como a Janice Belo, dizendo que na sede do ILAM tem soluções Télios. Lá no Instituto Liberal da Alta Noroeste, a Janice Belo, que é a presidente. E a Célia Gonçalves, mandando abraços, assim como Paulo Sabione e Ricardo Cruz. Quero voltar então ao Wagner, perguntando o seguinte: Wagner, tudo bem, 7 dicas e meia para atender melhor na nova jornada do cliente. Se você não puder me responder, eu compreendo, mas é possível dar um pequeno spoiler de quais dicas são essas? Não, tem várias. Essas dicas, essa formação desse tema, durante a pandemia eu participava de um grupo grande de consultoria. Essa empresa fez uma pesquisa na época com 10 mil respondentes em 17 países. O objetivo dessa pesquisa era entender qual seria o futuro do varejo pós-pandemia. Né? Quando essas primeiras respostas chegaram, a gente descobriu assim, a gente mudou como comprador de qualquer coisa. Quem mudou, mudou como ser humano. E eu continuo dizendo assim, né? Quem era bom, continua bom, quem era ruim, continua ruim, salvo algumas exceções. Né? O Abílio Diniz, que fazia parte do conselho dessa consultoria que eu estou falando, o Abílio sempre dizia assim, a gente não está vivendo novo normal coisa nenhuma, a gente está no momento de anormalidade e depois a gente vai voltar para esse tema. Bom, de posse dessa pesquisa toda, eu comecei a comparar porque muitas consultorias no mundo inteiro começaram a fazer pesquisas semelhantes em áreas diferentes, na indústria, no serviço, e eu comecei a pesquisar e comparar ela com aquele dado que a gente tinha. E aí eu descobri que existiam 7 características muito específicas dentro daquelas pesquisas que iam nortear o atendimento, nortear a venda, nortear uma série de coisas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas tendências que acontecem, essas coisas que vêm acontecendo e que vão ditar o caminho, né? O Éder estava falando, só complementando hoje, né? Eu faço muito treinamento, consultoria nas áreas de vendas, de atendimento, de marketing, e hoje eu costumo dizer assim, o pós-venda é mais importante do que a venda.
né? A gente, né, eu acho que a solução que a Telos dá, por exemplo, é uma solução técnica. Tem uma entrega técnica, é um produto técnico. Então, assim, desde o momento que eu vou oferecer esse produto a um cliente, eu tenho que fazer uma venda técnica e depois eu faço uma entrega técnica e um pós-venda que ele vai entender de qualquer maneira. Eu não preciso necessariamente ter um profissional de TI dentro da empresa dele para ele poder fazer o negócio dele rodar, né? Então, a Telos consegue entregar isso, como o Éder acaba de falar, sem ter a necessidade daquele técnico lá. Então, essa história do pós-venda, da importância dos pós-vendas é uma delas. A gente está muito mais, a gente está com pressa de viver. A gente está imediatista, né? Existe um estudo que baseia isso, né? E esse é um americano e ele diz assim: a gente durante a Covid a gente nunca esteve tão perto da morte, vamos dizer assim. Isso causou nas pessoas uma necessidade de acelerar a vida. Então a gente fica assim, não vejo a hora de chegar o fim de semana, não vejo a hora de chegar as férias, não vejo a hora de chegar a festa, não vejo. E aí você tá lá com 70 anos, olha para trás e fala assim: nossa, nossa vida passou rápido, né? Mas tu acelerou a vida o tempo todo, né? E aí quando a gente fala de imediatista, um bom exemplo que eu costumo dar é assim: existe um modelo mental na nossa cabeça, por exemplo, que meio-dia eu tenho que almoçar. Mas eu não tô com fome, mas a minha cabeça está dizendo: meio-dia tem que almoçar. Aí eu vou lá e peço um iFood, por exemplo. E aí ele diz que vai chegar lá na minha casa meio-dia e meio. Eu não estou com fome. A meio-dia e 31 ele não chegou. Aí eu começo a ligar, mandar mensagem, falar assim: cadê? Aí meio-dia e 35 ele chega. E aí eu já me estressei, eu estressei o entregador, eu estressei o cara do restaurante, e aí eu boto na geladeira e vou almoçar 2h30 da tarde, porque eu não estou com fome agora. Então eu preciso dizer: pra quê? Pra que essa pressa, né? Hoje, quando as pessoas falam o preço das coisas e tal, a gente compra coisa mais cara, que a gente não precisa, porque a entrega é mais rápida. Isso. Então, pra que a gente vai acelerar esse tipo de coisa? Eu digo, tem gente que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para dar para quem não gosta. Então, pra que a gente vai ficar acelerando isso o tempo todo, né? Então, assim, essas dicas, né, desse processo de aceleração, da personalização, a gente está muito mais personalista. Então, entregas técnicas, a última milha personalizada é uma coisa que o cliente está pedindo o tempo todo, né? Independente da área que ele tiver. A gente vai falar um pouco dessas coisas para quem tem loja, para quem tem empresa, para quem tem serviço, dentro de um pacotão lá. Eu não posso só dizer a meia dica, porque essa é a cereja do bolo. Ah, não é? Entendeu? Essa é a cereja do bolo, né? Que permeia todas as outras 7, mas é uma coisa mais ou menos nesse caminho aí. É um misto de técnico, de informação técnica, de informação de mercado e um pouco também de motivação para poder tirar o cara da zona de conforto, para dizer assim: ó, tem que mudar, porque se você não mudar, você vai ser atropelado pelo processo que está vindo aí. Esta era uma das minhas perguntas. Quem não percebeu isso e não tomar atitude já está para trás. Já está para trás. Assim, muita gente já ficou para trás, né? Tem empresas que eu conheci, eu faço muita consultoria, e o consultor tem uma característica, né? A gente vai para a empresa assim, ou quando ela está começando um projeto super bacana, ela precisa de alguém com um olhar de fora, ou quando está a terra arrasada e que, né, e todo mundo, bom, aí já não tem muito mais o que fazer. Mas a gente viu muito esse processo de uns tempos para cá, de gente assim que não se planejava, que não pensava no futuro. O cara vendia o almoço, comprava a janta, e aí quando ele tinha um lucro, aí ele, em vez de reinvestir parte do lucro, ele gastava esse dinheiro e tal. Então esse pessoal já ficou para trás. E quem não entrar nessa onda de digitalização, de inteligência artificial, vai acabar ficando para trás. Inteligência artificial é uma coisa legal, assim, a gente estava falando um pouco disso antes aqui, né? E eu tô aqui, cheguei na cidade no sábado, né? Porque eu vim ficar, o Rafael, meu sobrinho da Teles, então eu já aproveitei para ficar um pouco aí perto da família, né? E venho ouvindo a Jovem Pan, e esses dias tinha uma pessoa que falando um pouco sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Dá para perceber que este é um rapaz diferenciado, inteligente, ouve uma boa emissora, um bom programa que tem conteúdo para entregar. Eu gosto disso. Teve boa influência. É verdade, teve boa influência. Né? Mas eu costumo dizer, as pessoas têm medo da inteligência artificial. E eu digo assim, ó, não se trata mais de se você está empregado, se ela vai tirar o emprego de alguém. Não se trata mais disso. Acho que trata daqueles que não usarem a inteligência artificial perderem o seu poder de empregabilidade. Né? Então eu acho que a inteligência artificial ela vem para somar. Você deve usar ela para fazer o algo mais, para dar algo mais para alguém. E não para ter medo dela. Até porque atrás da inteligência artificial
tem gente programando, tem gente estudando, tem gente dizendo o que precisa ser feito, mostrando para ela os desejos, as necessidades, as dores, seja lá o que for, assim, mas a gente está nesse processo. Então, se você não observar que essa jornada mudou, que o cliente quer alguma coisa diferente, que tem muita coisa nova acontecendo, você vai ficar para trás. E mais uma coisa bem importante para a gente dizer é o seguinte, ó, não é para automatizar tudo, não é para robotizar tudo, porque nós ainda temos necessidade de conversar com pessoas, de olhar nos olhos, de tocar as coisas. A gente tem, isso é cultural, é muito coisa, não é só brasileira, né? Se eu vou à Europa, na Itália, em Portugal, assim, nos países que tem uma língua mais próxima a nós, nas línguas latinas, a gente tem esse DNA, essa cultura de ver, de olhar no olho, de negociar o tal do fio do bigode, que a gente sempre falou. E aí quem robotizou tudo, quem informatizou tudo, acabou tendo que dar um passo para trás aí e falar assim, ó, vamos fazer um mix dessa entrega aí, senão a gente vai acabar ficando para trás. A pandemia também mostrou o valor das relações humanas, né? A falta dele. Perfeito. Tirar ele mostrou o quanto ele é importante. Perfeito. Éder Castanheiro pode falar isso com lugar de fala sobre inteligência artificial, porque, na verdade, trata-se de algo que nós já falamos aqui, eu e ele, no Jornal da Manhã Araçatuba, que é exatamente o que o Wagner Santos está falando. A inteligência artificial, ela está aqui. Não adianta a gente ficar chorando, dizendo que vamos... Na verdade, tem muita profissão que já acabou e ainda não percebeu, mas se a gente não notar que podemos e devemos utilizar isso em nosso favor, a gente só vai ficar sofrendo. Né? E é assim, ó, dor é inevitável, sofrimento é optativo. Então, se você ficar chorando, o que vai virar, o que vai ser da minha vida e não entender que ela pode ser um aliado, como tudo na vida, você pode achar que te falta tempo ou fazer dele um aliado seu. Com a inteligência artificial, é como quase tudo na história da humanidade. Chega o rádio, vai acabar com o telex, chega a TV, vai acabar com o rádio, chega a internet, vai acabar com a TV, chegou a IA, vai acabar com tudo? Não. Eu torço pelo menos para que não. Eu não fico só prestando atenção em filme de Hollywood, que aí a cabeça funde. Mas enfim, brincadeiras à parte, Éder, a gente já falou outras vezes sobre isso. A Télios, que entrega muitas soluções, tem a inteligência artificial como aliada ou como uma concorrente desleal? Não. Tem que ser uma aliada. Tanto nas soluções que nós entregamos, já existem embarcadas nelas plugins, né? Pontos de inteligência artificial que apoiam na entrega das respostas, né? Como eu falei, no antivírus já tem inteligência artificial que apoia a solução de antivírus e entrega respostas. No Firewall, no TM Firewall, já tem inteligência artificial. No PBX IP, já temos soluções de call center que possuem plugins de inteligência artificial que apoiam o operador do call center. Então, a grande aliada, que vai nos permitir escalar, entregar melhor aquilo que nos propomos a entregar, entendeu? Eu e Éder estávamos comentando aqui, contando inclusive para o Wagner, de uma notícia que eu estou vendo no Valor Econômico, me foi passada pelo Léo Carvalho, que é o diretor de estratégias globais da Solinftec, uma empresa de tecnologia sediada aqui em Araçatuba e que está ganhando o mundo. E ele está investindo, a Solinftec está investindo num nicho chamado, numa ferramenta, uma solução, chamada Gêmeos Digitais, que nada mais é do que ela replicar numa área digital, portanto, com o uso de inteligência artificial, todos os dados que ela coleta de uma determinada área de uma cultura agrícola. Então ela tem aqui em Araçatuba uma área, uma fazenda, e aí ela planta lá, por exemplo, milho, e pega todos os dados, joga em um banco de dados, e aí ela pega todos aqueles dados e cria um ambiente virtual que é um gêmeo digital daquele pedaço de terra, daquela cultura, melhora tudo isso e reaplica. E aí a produtividade aumenta, a despesa diminui, tudo melhora. Não é fascinante isso para vocês, Wagner? Tem um software que a IBM tem, se eu não me engano, ele se chama Proteus, que é para a área de saúde. Ele faz mais ou menos isso. E o que ele faz? Ele congrega um banco de dados mundial
sobre a saúde, né? Sobre tratamentos. Então, assim, eu sou médico, eu tenho um paciente que a gente não consegue fechar um diagnóstico, eu acesso esse banco de dados e tem alguém lá na Índia que tinha uma doença parecida, que tinha os mesmos parâmetros de exames e uma série de coisas, e olha, a gente conseguiu encurtar esse caminho ou curar esse paciente com esse tipo de tratamento, né? E aí o médico acessa esse banco de dados e esse banco de dados responde para ele. É como pegar essa genética também digital, assim, pegar, copiar ali, deixar e falar, ó, replica aqui que você vai ter solução para aqui. Todo esse sistema, a IBM diz assim, que em até 40 anos a medicina vai poder curar toda e qualquer doença. Então, imagina que loucura que é, né? Então, assim, aí que eu digo que a inteligência artificial tem uma capacidade ilimitada e que a gente tem que usar ela para o bem. Obviamente, assim, já vi uma série delas que está sendo usada para o mal, tem uma série de coisas aí que está sendo usada nas IAs que não vale nem a pena a gente comentar aqui, mas eu acho que ela vem muito mais para agregar, muito mais para facilitar. Era exatamente essa entrevista que eu vi, né, da Sonic, é isso? Soniftech. Era exatamente essa entrevista de alguém da Soniftech que veio aqui, que estava falando sobre isso, sobre inteligência, sobre imagem de satélite e tal. Eu faço parte do conselho consultivo de uma empresa de tecnologia. Eles fabricam notebooks de alta performance. A empresa se chama Avel, fica lá em Joinville. E eu falei assim, puxa, bem um parceiro ideal para a Avel, né? Porque a gente congrega esses dados e ajuda a congregar esses dados lá, né? Então, assim, eu acho incrível que a gente tenha no Brasil empresas com esse nível de tecnologia, com esse nível de entrega e de capacidade, né? Eu falo assim, todo brasileiro, né? E eu viajo muito outros países assim, a gente tem muita gente muito inteligente produzindo coisa, criando coisa, inventando coisas assim. Se todo mundo usasse isso, essa capacidade para empreender, para fazer e para colocar as ideias em prática, a gente estaria acelerado muito mais do que a gente está hoje, né? Então, assim, eu fico feliz em ver, falei até para o Rafael, assim, em algum momento aqui eu vou voltar a Satuba, eu queria conhecer essa empresa e ver como eles trabalham, o que eles fazem, assim, porque eu sou encantado por esse processo de gente que quer melhorar o dia de amanhã, né? Seja com tecnologia, com palavra, mas eu sou encantado por gente que está fazendo alguma coisa que vai mudar um mercado, que vai mudar uma história, que vai ajudar a mudar, assim, eu acho que esses caras estão fazendo isso. Não é? Telios e Soniftech estão conectados? Conectividade Soniftech em Araçatuba é Telios. Aí sim, hein? Não dá ponto sem nós esse menino não, viu, Wagner? Aliás, esses dois, né? Rafael também aqui. Tem um amigo meu que me lembrando pelo meu WhatsApp particular, que quando você falou da questão do tempo, como é que você falou? Tem muita gente que compra o que não precisa com dinheiro que não tem. Para dar para quem não gosta. Para dar para quem não gosta. Mas aí, adorei isso. Mas aí tem um amigo meu me lembrando de algo que eu disse dia desses numa turma do qual a gente faz parte toda sexta-noite para tomar cerveja artesanal, porque a gente é chique, né? Cerveja de micro cervejaria, enfim. Mas brincadeiras à parte, aí eu disse o seguinte, que lendo algumas reportagens sobre gerenciamento do tempo, que é algo que me interessa, muitos estudiosos dizem que, de fato, do ponto de vista da física, o tempo estaria passando mais rapidamente, mas num milionésimo de segundo que a gente não percebe. No entanto, psicologicamente, aí sim é o X da questão. Por que a gente tem essa percepção, e ela é real, de que o tempo passa mais rapidamente? Exatamente pelo que você disse. A gente enfia tanta coisa para fazer, são tantos pontos de referência, e eu vou dar um exemplo prático. Quando você regulou de idade comigo, o Éder é um pouco mais novo, mas quando nós éramos novos e estávamos na escola, o que a gente tinha de referência? O início das aulas, as provas, as férias, o aniversário, as principais datas do ano, né? As próprias férias, Natal, Carnaval. Então você tinha pouca referência. Começa agora, daqui a algum tempo. Hoje não. Hoje você enfia tanta coisa na sua agenda, né? Ao meio-dia, como você diz, meio-dia tenho isso, aí 4 tenho isso, aí final de semana já tem reunião aí. E aí tudo vai, um fato atropela o outro. E aí quando você se dá conta, porque você está na roda viva do trabalho, quando você se dá conta, você fala, cara, esse ano passou voando, já estamos no segundo semestre do ano. Mas, cara, o tempo é igual, via de regra, àquele quando a gente era pequeno. Então a gente faz questão de... A vida moderna imprime o ritmo, a gente entra na roda viva e não para ter um senso crítico e para organizar as coisas. E aí nós somos atropelados pelos fatos.
É assim que acontece? E a gente olha para trás e fala assim, teve a sensação que a gente não fez Não nada, fez nada, e que exatamente. e a Olha vida que passou, loucura. né? Cara, e a gente fez muito, e fez muito. É lógico, faz mais e faz melhor quem consegue parar, planejar e fazer a coisa certa, né? A Télios, do ponto de vista corporativo, tem um monte de solução para isso, né? Fala, ó, mantenha a sua segurança, mantenha os seus dados, organize a sua vida corporativa. E sobra tempo para poder viver um pouco, né? Tem que sobrar, pelo amor Deixa de com a Deus, né? gente. Não é? A nossa percepção de tempo está relacionada ao tanto que vivemos também. Exatamente. Eu me lembro, eu fui executivo de várias empresas antes de estar nesse mundo aí de consultoria de palestra. Eu fui executivo do Boticário, da Yokohama, da Ambev. Eu me lembro uma vez que eu estava no Boticário e um parceiro de negócio nosso deu de presente de Natal pra gente uma rede. E tinha um cartãozinho assim, ó, essa rede é para te lembrar que esse ano nós vamos trabalhar para que você possa descansar, né? Então eu acho que a Télios é mais ou menos a rede dessa galera. A gente vai trabalhar para que você tenha uma boa noite de sono e consiga descansar bem. Sua empresa continua funcionando e nós estamos trabalhando. É isso. Wagner, a gente está partindo para o final da entrevista. Qual é a importância, na sua opinião, de o Gerard e a Télios organizarem eventos como esse para empreendedores? Porque aqui na região da Alta Noroeste Paulista a gente nem tem tanto quanto poderíamos ter. Você entende isso como fundamental para o empreendedor? Eu acho que tem dois pontos legais desde o momento que eu conheci, tive contato com o que era o Gerard, de como ele fazia as coisas. Tem dois pontos que eu acho muito bons. Primeiro, você trazer conteúdo para Araçatuba, para a sua cidade, daquilo que você só conseguia buscar num grande centro, numa capital, num congresso fora do Brasil. Então você começa a trazer conteúdos para perto, né? E no custo logístico Brasil que a gente tem hoje, isso muda o jogo, porque às vezes, para ir daqui a São Paulo, ao Rio, a um congresso, uma passagem aérea é um valor absurdo e a gente não consegue ir. O segundo é você conseguir movimentar a economia local. Eu conheço muito pouca iniciativa como a do Gerard. Eu gostaria que elas fossem assim, que isso fosse multiplicado para muitos lugares, porque todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Quem participa ganha, quem participa de um evento ganha, o network você ganha, você ganha de todos os lados, né? E você fortalece essa cadeia e fortalece o empresariado até por questões políticas que você precise, né? Porque um grupo forte, uma organização forte tem força lá na frente, né? Então ela tem força para aprender, ela tem força para ensinar, ela tem força a hora que ela precisa disso para um grupo, seja uma questão financeira, política, uma lei, seja lá o que for, você ganha força. Então acho que o Gerard ele consegue congregar aí empresários de vários setores diversos da economia local e ao mesmo tempo, assim, além de gerar o network, além de trazer o conteúdo para mais perto dessas pessoas, ela empodera essas empresas e fortalece essas empresas, né? Então, como disse, de novo, eu moro em Curitiba, eu estou lá em Curitiba não tem uma iniciativa dessa, né? Embora assim, Curitiba seja uma cidade grande, cosmopolita, a gente tem muita empresa grande, o próprio Boticário, que me levou para morar em Curitiba foi o Boticário, mas eu tenho Boticário, Renault, Volvo, Nissan, enfim, eu estou em Curitiba, eu estou na região metropolitana, mas eu não vejo uma entidade que não seja, por exemplo, uma associação comercial, uma CDL, alguma coisa assim, que possa congregar essa turma toda com o objetivo de fortalecer isso. Quando você fortalece isso, você traz mais recurso, você traz economia, a economia se empodera, a cidade se empodera e a cidade cresce. Quando você vem aqui, fazia muitos anos que eu não via Araçatuba, você olha e fala assim, essa cidade cresceu, essa cidade se empoderou. E esse tipo de iniciativa que o Gerard faz, eu acho que aumenta e potencializa isso. Eu fiz um comparativo, eu sou natural de Bauru, né, a minha família é de Bauru, e eu disse para algumas pessoas aqui, eu disse assim, eu falei, a sensação que eu tenho, né, é que de uma maneira, da forma econômica, Araçatuba hoje é muito maior e muito mais empoderada do que Bauru. Né? Muito mais. Eu não tenho nem como fazer um comparativo, se é um pouco melhor. Não, a sensação que eu tenho é que ela é muito mais. E uma coisa assim que eu acho que a gente tem que observar assim, né? A grama do outro sempre a gente acha que é mais verdinha. A gente tem tudo isso dentro de casa e a gente, de repente, tem alguém falando, pô, Araçatuba é o fim do mundo. Não, não é. Pelo contrário, vocês estão muito à frente de muita gente. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês se empoderarem, quanto mais aí o Marcelo, a Jovem Pan, trazer esses assuntos à tona, né? Trazer essas histórias para serem contadas aqui, eu acho que todo mundo ganha, a cidade ganha, todo mundo ganha, ela se empodera, ela cresce, ela vai melhorando cada vez mais para se tornar uma referência em qualquer lugar que a gente vá.
Ô, Éder, eu gostei desse cara, hein, velho? Ele é top. Você vê? Ele percebe as coisas, Sim. ele nota, olha... Ele percebeu o nosso esforço, né? Você vê? É. E aí, a Télios é o primeiro palestrante que vocês patrocinam do Gerá? Sim, sim. Né? É a primeira vez que nós nos envolvemos diretamente. Uhum. Apresentamos o Ernesto pro Wagner. Já viraram amigos de café em Curitiba. Difícil fazer amizade com o Ernesto Mendonça, hein? O Wagner foi uma proeza do Wagner conseguir Não, o Ernesto é gente boa toda a se vida. tornar amigo do Ernesto. A primeira vez a gente ia só tomar um café. Nós ficamos quase 5 horas sentados no Luca lá em Curitiba conversando. Diz que a esposa do Ernesto tá foi lá buscar, em Curitiba. Ah, é? Foi buscar ele no café. Foi buscar ele, falou assim. No café. É mole. Wagner, o Ernesto e o Éder, em épocas diferentes, mas a gente se conhece para mais de 30 anos. Eu, o Éder e o irmão do Éder, a gente estudou na mesma escola no Fundamental, olha isso. Depois eu e o Ernesto estudamos juntos no colegial. Então a gente se conhece Muito tempo. há bastante tempo, né? E assim, cara, eu não vou falar de mim, obviamente, mas vou falar deles. É fácil demais você conversar com os caras, né, e ficar horas como você ficou. O Ernesto, então, pelo amor de Deus, gente, o cara é de uma educação. Nossa, fantástico. Que é sensacional. Eu sou né? fantástico. Ernesto Mendonça, eu costumo escrever artigos sobre os meus amigos, viu, Ernesto? Hoje eu escrevi um do Caetano Procópio Neves, está lá no site lr1.com.br. Qualquer dia, Ernesto Mendonça, prepare-se, porque vai ser sobre o senhor. Éder, pretende patrocinar outros? Já temos na programação mais 2 conteúdos para esse semestre, até dezembro. Rapaz, Sim, aí sim, hein? Quem tem amigo tem tudo, né? Tem tudo, né? Não morre pagando. Nossa relação de amizade, eu e o Rafael, a gente está conseguindo aí desbravar alguns amigos fora daqui, de conteúdo muito relevante, e a ideia é trazer esses amigos para os nossos amigos. E é isso, parceria, sinergia. E olha, quero lembrar que o SRC, Sistema Regional de Comunicação, do qual fazem parte a Rádio Jovem Pan, Clube FM, Jornal Liberal, site lr1.com.br, assim como a Télios, faz parte do Gerá e apoia as ações do grupo. Aliás, não só lá, como o SRC e a Télios também estão no ILAN, o Instituto Exato. Liberal da Alta Noroeste, não é? Janice Belo e João Vitor mandando aqui mensagens, mandando abraços para o Éder, lembrando que o ILAN no dia 27 também tem evento. É isso. Quero agradecer a participação do Éder. Éder, você sabe que sempre que tiver conteúdo relevante, ainda mais com gente desse naipe, pode trazer aqui, não Fique é? tranquilo. É isso. Os Obrigado. meus amigos são seus amigos. É isso. E lembrando também que, olha, neste mês, toda terça e toda quinta-feira, a Télios deu uma pra gente de cortesia antivírus Bitdefender. Vamos sortear 10 neste mês, toda terça e toda quinta. Então amanhã tem. A gente fez uma jogadinha para melhorar ainda mais o interesse do público. Então fique ligadinho, participe da nossa live e concorra, tá bom? Wagner, quero te agradecer demais por você ter vindo aqui, compartilhado conhecimento. E hoje à noite, eu e Jonathan Alves estaremos lá no Gerar acompanhando a sua palestra. Viu? Vai ser uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É isso, agora são 9 horas 23 minutos.